Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Et toi? Je vais bien, merci. O que você tá fazendo? Bonsoir, Carol. Bonsoir. Ok. Pode esperar uns minutinhos, já começa. David, quando alguém fala merci, a gente pode ser Derian, né? Pode sim, de rien, ou je vous en prie. Je vous en prie. Tá bom. Tô andando na rua, tô indo pra casa, tô chegando em casa. Tá bem, tá bem. Bonsoir, Agatha. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, et vous? Ça va bien. Ok. Mais uns 3 minutinhos a gente já começa, tá? Combinado. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Maïra, ça va? Ça va bien? Ok. Et vous? Je vais bien, merci. Bon. Ok, je pense qu'on peut commencer déjà. Vamos lá? Aujourd'hui, notre classe sera à propos do livro Le Petit Prince. Vocês chegaram a ler o primeiro capítulo? Sim, não, Eu me esqueci completamente. sem problema, Perdão. sem problema. Oui, Quem, je quem lis. foi que leu? Leu o primeiro capítulo? Ok, muito bom. Vamos lá, quem não leu, a gente lê aqui hoje juntos, tá bem? A gente vai fazer juntos. E como eu falei, hoje a gente vai ler o primeiro capítulo juntos, vai entender, né? E a gente vai ver algumas noções de francês a partir daí, tá bem? Então vamos lá. Le Petit Prince. On va commencer par le premier chapitre. E aí eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Quero que vocês tentem ler para mim. E aí eu vou ajudando na pronúncia caso precise, tá bem? Eu vou começar com a Lohane. Lohane, lê até... Peraí. Não, pode ler isso aqui, Lohane. Vai lá. Premier chapitre. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoires vécues. Ça représentait une serpente boa qui avalait
un fave. Voilà la copie du dessin. Perfeito. Muito bem. Très bien. Ok. Então, vamos lá ver junto o que é que significa nessa primeira parte. Quand il parle, lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image. O que ele quis dizer? O que é que vocês acham? Que viu uma imagem bonita? Isso, ele viu uma imagem magnífica quando ele tinha 6 anos? 6 anos. Muito bem. Quando eu tinha 6 anos, eu vi, né, uma vez, une fois, une magnifique image, uma imagem magnífica, né? E ele viu onde essa imagem? Dans un livre sur la forêt vierge, que s'appelait Histoire de Q. Então, ele viu onde? Na floresta. Não, antes da floresta, ele viu no... No livro. Isso, Uhum. ele viu num livro essa imagem que falava sobre... A floresta. Exatamente, a floresta vierge. Vierge. O que seria a floresta vierge? Verde? Não. Não? Virgem. Virgem, exatamente. Sobre a floresta virgem que s'appelait, que se chamava... O livro, né? Se chamava como? Que s'appelait Histoire vécue. Histoire, vocês sabem o que é, né? Histoire? História? História. Muito bem. Que se chamava Histórias vécues, vividas, tá? Histórias vividas, tá bem? E ça représentait un serpent, boa, que avalait un fauve. E esse desenho representava o quê? O que tinha nesse desenho? Uma serpente. Uma cobra, serpente, né? Isso, uma cobra, uma serpente que o quê? E aí? Que avalait un fauve. Segundo a imagem ali. Que engolia, exatamente, que devorava, que engolia uma presa, tá? Em um fogo. Ok? Vécu tem outro sentido? Vécu tem também de vencida, se eu não me engano, tá? Vencida, se eu não me engano, tá, Lorne? Tá. Mas vividas histórias vividas, né, no passado, que já se viveu aquilo, tá bem? Ok. Voilà une copie de dessin. E aí ele mostra o quê? A cópia do desenho. Exatamente, que é lá. Voilà une copie de dessin. Até aqui tudo bem? Sim? Vocês estão vendo as palavras que estão destacadas aqui em amarelo? A gente tem la forêt e la copie. Essas duas palavrinhas lá, elas são o quê? Artigos? São artigos, muito bem. São artigos definidos. No caso aí é definido feminino, né? La forêt, la copie. Então a gente vai ver um pouquinho sobre os artigos, tá? Agora. Les articles définis e les articles indéfinis. Vamos lá. Les articles définis, como o nome já diz, são os artigos que a gente usa para coisas, pessoas ou coisas, né? Que são definidas, que a gente já conhece de antes, né? De falar. Então, por exemplo, o artigo definido masculino em francês, que é o equivalente a o, é le. Exemple, le livre. Já o feminino é la. Feminino lá. La forêt. E aí tem uma coisa. Quando o masculino e o feminino começam com vogal, o le e o lá vão ser L apóstrofe. Eles se unem à palavra, tá? Obrigatoriamente. Compreendem? Isso só no singular, tá bom? No singular. E aí fica até um pouco complicado, por exemplo, de descobrir, dependendo da palavra, se é masculino ou feminino. Por exemplo, l'ami.
Olhando, a gente sabe qual é o masculino e qual é o feminino. Mas a fala é a mesma coisa, é idêntico. Lami, lami. O feminino, qual é dos dois que eu escrevi aí? O com E no Entendi. final. Exactement, que tem um Ezinho no final. Mas na pronúncia, a gente não pronuncia o E. Então, na fala é igual, lami, lami. Tanto o amigo quanto a amiga. Então, vai depender do contexto ou da situação, para você saber, tá bem? Isso do singular, tá? Agora, no plural, o artigo tanto os quanto as eles são um só, tá? Em francês, você só usa le, com S no final, le. Por exemplo, les aventures, as aventuras, les aventures. Mas pode ser também no masculino. Les livres, os livros, les livres. Masculino plural, ok? Até aqui tudo bem? Perfeito. Vamos ver, então, os artigos indefinidos agora, que, como também o nome já diz, são usados para pessoas ou coisas que são indefinidas, que a gente não sabe, né? Não tem definição. E também para explicar algo. Quando a gente vai dar uma explicação, e aí a gente usa os artigos indefinidos. No masculino, temos o un. Quem pode ler o exemplo do masculino? Un livre. Un Un livre. livre. Muito Un bem. livre. Que é um livro, né? No feminino, in. Quem pode ler? In. Une image. Une imagem, parfait. Uma imagem, né? Então, um, in, uma. E no plural, tanto uns quanto umas vai ser somente de. De pode ser uns e também pode ser umas. É o mesmo para os dois, tá bom? Por exemplo, se eu falo umas explicações, como é que eu pronuncio? Des explications. Desexplicação, muito bem. E nesse caso aqui, gente, é interessante, porque esse S vai com o som de Z, porque a palavra seguinte começa com vogal, tá? É a mesma coisa ali do plural do le, do artigo definido, ó. As aventuras, les aventures, porque a palavra começa com vogal e aí esse S é pronunciado com o som de Z, tá bem? Se começar com consoante, esse S não é pronunciado, você não pronuncia, fala só le. Como é o caso lá de les forêts, né? As florestas. Les forêts, você não pronuncia o S, mas escreve, porque está plural. Tá bem? Oui? Dúvidas? Anotaram? Professor, como é que fala a palavra aventura? Repete de novo. Oui, oui. Aventure. Aventure. Isso, exatamente. O som de U em francês, a gente faz o piquinho, né? U, U. E aí fica aventure. Acaba no R. Aventure. Porque nem o E nem o S estão pronunciados, tá? Acabamos no R. Ok? Les aventures. As aventuras. Muito bom. Oi, pode falar. L apóstrofe também para palavras começadas com H, né? Isso, muito bem lembrado, Lohane. O L apóstrofe é tanto para vogal, tá? Quando a palavra seguinte começa com vogal, quanto H mudo. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero falar o hotel, seria le hotel, né? Mas hotel começa com H mudo, então vai ficar como? L'hôtel. L'hôtel. Eu vou tirar o E e vou colocar um apóstrofo. Vou juntar como se fosse uma palavra só. L'hôtel, tá bem? Isso funciona também para que começam com H mudo, tá? Merci, Lorne. Merci. Ok. Nous pouvons continuer? Vamos lá. Vamos continuar o texto agora. Agora eu quero outra pessoa. A Lohane já leu. Maíra. Vamos lá. É Maíra, né? Eu estou falando certo o nome, né? Ótimo, vamos lá. On décède dans le livre, les serpents boivent, avalant leur
pois Uhum. tout entière sans la mâcher. Ensuite, il ne pouvant plus bouger et il dormait pendant les 6 mois de leur digestion. Très bien. J'ai alors beaucoup réfléchi Uhum. sur les aventures de la jungle Isso. et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Parfait. Merci, Maïna. Très, très bonne prononciation. Parfait. Très bien. Onde c'est dans les livres? O que ele quis dizer aí? Ele está tentando dizer o que aí nessa primeira frase? Onde c'est dans les livres? Um dizer no livro. O livro dizia, né? No livro dizia. O que é que dizia no livro? Que les serpents bois avaient leur proie tout entière. E as serpentes o quê? Que, tipo, a serpente come a presa inteira. Exatamente. As serpentes avalham, né? Engolem, comem. A presa delas, né? Leur proie tout entière, inteiras, de forma inteira. Sans la mâcher. Tem o quê? Mastigar. Mastigar, muito bem. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ensuite, a gente usa essa palavra bem interessante, tá? Para dar continuidade no texto. Ensuite, quer dizer, em seguida, né? Depois, ensuite, quando você vai adicionar uma informação nova, você pode usar o ensuite. Em seguida, ils ne peuvent plus bouger. Em seguida, eles não podem, elas, né? Porque é serpente. Les serpents em francês, né? Elas não podem o quê? Depois que elas engolem toda a presa, sem mastigar, elas não podem mais Se mexer. se mexer. Bouger é o verbo mexer, tá? Elas não podem mais se mexer. Et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. E elas dormem o quê? 6 dias para digestão? Ou 6 meses? 6 meses. 6 Meses? mois para a digestão, né? Mas ela dorme durante. Pendant é durante, tá? Elas dormem durante 6 meses, durante os 6 meses para a digestão delas. Ok? Tout le monde a compris? E aí ele continua. J'ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle, ou jungle, né? E à mon tour. Então, ele leu, né, essa frase aí, e ele pensou muito, né? J'ai beaucoup réfléchi, eu refleti muito. Sobre o que ele refletiu? As aventuras da floresta? Exatamente, sobre as aventuras, né, da floresta e, a meu ver, a mon tour, né? E aí, na minha parte, né, querendo ele tomando alguma iniciativa, j'ai réussi avec un crayon de couleur a tracer mon premier dessin. Esse verbo, gente, réussi, ele está dizendo que ele conseguiu, tá bem? O verbo é assim, ó, réussir. Esse verbo réussir, ele é très intéressant, porque quando você consegue, por exemplo, uma aprovação em algo, você vai passar numa prova, vai fazer um concurso, qualquer coisa que você consiga alcançar o seu objetivo, você usa esse verbo. Je réussi, eu consegui, tá bem? Eu fui aprovado, eu passei, tá? É o verbo réussi. Então ele fala, eu consegui, aqui está no passado, tá? Mas preocupe, não passei com poser lá para o final do curso, tá bom? Agora não. Eu consegui com um crayon de couleur. O que seria um crayon de couleur? Um giz colorido,
Traduz Lá- literalmente, mas... Crayon é lápis. Ah, é lápis. E Lápis crayon é giz em inglês. Achei que era igual. Crayon de couleur. Eu acredito que seja a mesma coisa, assim. Aí chama lápis, um giz, né? Crayon de couleur. Um lápis de cor. A tracer mon premier dessin. Então, com o lápis de cor, ele... Fez o primeiro desenho? Mon dessin numéro 1. O meu desenho número 1. Il était comme ça. E ele era assim. Ele era assim. E aí dá para ver o primeiro desenho dele, né? A partir do que ele ouviu lá da história que a serpente engole a presa toda e tal, e ela não mastiga. E aí ele imaginou esse desenho. Tout le monde a compris? Oui? Vamos aqui então para um outro tema. Só rapidinho aqui. Nessa outra parte, o que eu tenho para trazer para vocês de noção de francês é o plural. Vocês estão vendo ali várias letras S no final das palavras, tá vendo? Em francês, o plural ele é feito majoritariamente colocando o S no plural, assim como no português. Se a gente quer deixar a palavra no plural, a frase, a gente coloca um S no final. Mas não só, tá bom? A gente vai ver outras maneiras, tá? Mas a maior parte delas é só colocando S. Vamos lá. Le pluriel. Regra geral. A gente adiciona o S no final da palavra. Atenção, a letra S é escrita, mas não pronuncia. Só lembrar, francês é arqui-inimigo do S. Tá? Eles escrevem o S, adoram o S escrito, mas na fala o S, ó, já não é mais falado, ele desapareceu. No final, tá bem? No final. A não ser que a palavra seguinte comece com vogal. Aí você fala ele com som de Z. Tá? Com som de Z. Vamos ver os exemplos. Quem pode ler para mim o plural de le serpent? Le serpent? Le serpent, viu? Qual é a diferença? É mínima. Existe uma diferença, tá, gente? Existe uma diferença. Parece que não, mas existe. A diferença está no le e no le. Vamos lá, repetir comigo para a gente ver a diferença desses dois artigos, tá? O no singular, ele é bem fechado. A gente desce, a boca chega, vai lá embaixo. Vamos lá. Le. Le. Muito bem. Le serpent, tá? Le serpent. Já no plural, a gente fala le, aberto, ó. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Ok? Mas eu estou falando isso aqui para vocês perceberem a diferença, mas na hora que o francês falar, não vai ter. Tá? Não tem. Pode ter certeza, não tem diferença. É a mesma coisa. Tá bem? Só para vocês saberem que tem, mas para identificar, no vamos ver é complicado. Tá? Então, le serpent, aberto. E qual o plural de la forêt? La Le forêt? Le forêt. O plural de lá e lê é todo lê. O lê, L-E-S, é tanto os quanto as, tá bem? É as duas coisas, não muda, tá? Então, o lê pode ter os, mas também pode ser as. La forêt, no singular, a floresta, mas no plural, les forêts, as florestas. E aí o feminino é até melhor de identificar, né? O singular do plural, porque o singular é lá, e o plural é lê. Aí é diferente, né? Até aqui tudo bem? Tá bom? Então, só adicionou o S e, claro, mudou o artigo, né? Artigo, adjetivo, tudo isso que está acompanhando o substantivo vai sofrer alteração quando for para o plural. Vocês sabem, né? Gramática na veia, português é a mesma coisa. Tá? Você sabe. Mas, claro, que tudo na vida tem exceções, que o francês não seria diferente, tá bom? Toda gramática tem sua exceção, em francês não seria diferente. Vamos lá. Quando o singular é feito em al, repetir, al, Ale. o plural é feito em o. 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 Por exemplo, qual o plural de un animal?
Desanimou. Desanimou. Desanimou, tá? Ou seja, animais. Então, animal, animou. Animal é singular, animou, plural, tá bem? Ah, quando o singular é feito em o ou e, né? O plural é feito com x. Ou seja, o plural em francês, vocês podem encontrar o plural em francês tendo x no final, tá? Aí é plural. Por exemplo, qual é o plural de un chapeau? Des chapeaux. De Des chapeaux. De chapeau. Não pronuncia o X, É, mas de está lá chapeau. marcando o plural, né? De chapeau. Un chapeau, um chapéu. De chapeau, chapéus, né? Ou um chapéus, tá bem? O outro exemplo. Qual o plural de um voto? Un vœu. Un vœu. E aí? Des veaux. De vœu. Muito bem. Des veaux. De vœu. Com X no final. Votos, desejos, tá? Mesma coisa, tá bem? Por exemplo, se você quer dar os votos de final de ano, aí você usa vœu, tá? São votos, são desejos, coisas que você está passando para outra pessoa, desejando. Ok? Tá certo. Se noter, anotaram? Vamos continuar o texto, ainda tem história pela frente. Tem um bocado. Aí lembram lá, né, que ele fez o primeiro desenho, aquele desenho bonitinho. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Levi, você pode ler aqui, eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou dividir até aqui, aí o outro lê aqui. Até onde? Você vai ler até pior, vai lá. J'ai montré mon chef d'œuvre aux Uhum. 30 personnes et je leur ai demandé si mon dessin le faisait peur. Oui. Ils m'ont répondu, pourquoi un chapeau? Et cara, ferait-il Ferretil, Pé. ferretil. ferait-il peur? Muito bem, merci, merci. Très bien, Levi, parfait. Alguém continua para mim? Quem? Maria Fernanda, vamos lá. Mon dessin ne représente, représente pas un chapeau. Chapeau. Chapeau, oui. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Alors, oui. J'ai alors dessiné Uhum. l'intérieur l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Ça puisse. Oui, só puisse. Puisse comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 3 est un comme ça. Merci, très bien. Tô orgulhoso de vocês, viu? Très, très bom. Muito boa a pronúncia. Parfait. Então, vamos lá. J'ai montré mon chef d'œuvre. Então, ele lembram lá no primeiro desenho, né? Le dessin numéro 1. J'ai montré é o passado do verbo mostrar. Eu mostrei. J'ai montré mon chef d'œuvre. O que seria um chef d'œuvre? Œuvre é obra. Obra. Então, eu mostrei minha
Uma obra de arte? Alguma coisa assim? Obra-prima. Obra-prima? Minha obra-prima, exatamente. Eu mostrei minha obra-prima. O grand personne. Grand personne aqui são quem? São quem? Os adultos. Os adultos. Então, ele mostrou a obra-prima dele, aquela primeira, aos adultos. E je leur ai demandé si mon destin leur faisait peur. E eu lhes perguntei, se o quê? Quem que ele perguntou para os adultos? Se o desenho gerava medo. Muito bem, se meu desenho lhes fazia medo, né? Dava medo neles o desenho lá, o número 1. E aí eles responderam o bichinho como? Eles m'ont répondu, eles me responderam. O que eles responderam para ele? Porque um chapéu causaria medo? Muito bem, porque o primeiro desenho dele era esse, né? E aí os adultos viram o quê? A chapeau. Sim. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Por que um chapéu me faria medo? E aí ele já começa a ficar assim, peraí. Mon dessin ne représentait pas un chapeau. E meu desenho, Não representa um chapéu. muito bem, a gente tem aqui o quê? Uma negação. A negação em francês é feita dessa forma, tá, gente? Já a gente vai ver essa noção de negação. Mas é feita usando essas duas palavrinhas, o ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Aí você nega, tá? Meu desenho não representava um chapéu. Ele representava o quê? Uma serpente. E E comeu um elefante. muito bem. E então, j'ai alors é interessante também, tá? E eu uso muito, inclusive. Alors, e então, alors eu estou dizendo e então, tá? J'ai alors, eu então dessiné l'intérieur de serpent bois. Então, ele resolveu o quê? Ele decidiu desenhar o interior da serpente. Isso. A fim que Os adultos pudessem compreender. très bien. Eles ont toujours besoin d'explication. Ele falou o quê? Que eles... Toujours é o quê? Toujours. Sempre? Sempre. Ele sempre... E aí um verbo importante aqui, ó. Besoin. É o verbo precisar. Eles sempre precisam. Eles ont toujours besoin de explicação. Então, eles sempre precisam de... Explicação. Muito bem. Eles têm o verbo preciser também. Quando usar Tem um besoin ou precisar. Ou preciser. O precisar é mais quando você está no sentido de precisão, tá? De acerto. Aí você usa o precisar. Já o precisar de necessidade é o besoin, tá bem? Ok. Por exemplo, eu preciso de ajuda, j'ai besoin d'aide. Deixa eu botar aqui. J'ai besoin d'aide. Eu preciso de ajuda, j'ai besoin d'aide. Tá bem? Essa. On va continuer. Isso. Eles sempre precisam de explicações. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. E aí ele teve que desenhar o número. Ele fez o desenho número 2, número 2. E ele era assim. Agora o desenho dele é esse, tá? Ok. Vamos ver, então, a noção da negação que eu falei para vocês, né? Que a gente faz usando o ne e o pas. Vamos lá. La négation en français. Gente, a estrutura é a seguinte. O ne antes do verbo e o pas depois do verbo. Essa é a estrutura de uma negação em francês, tá bem? Existe negação só com ne e o pas? Não, mas por agora a gente vai ver só ela, tá bem? Que é a mais usada, tá? Então, por exemplo, se eu falar que eu não quero, eu vou falar, repitam comigo. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. E se eu quiser? E se eu quiser falar eu quero, fica como? Je veux. Je veux.
Je veux. Você tira o ne e o pas. E para negar, você adiciona o ne antes do verbo e o pas depois. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu vou falar je parle français. Se eu quiser falar que eu não falo francês, fica como? Je ne parle pas Ne veux pas. français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français, ok? E aí tem um exemplo aqui embaixo que eu botei do verbo gostar, aimer. Esse verbo começa com vogal. Quando os verbos começam com vogal ou H mudo, esse ne que a gente usa, ele vai se juntar ao verbo, porque da vogal, vogal, a gente tem que fazer a elision, tá bem? Então, por exemplo, eu não gosto, ficaria, repitam, je n'aime pas. Je n'aime Je pas. n'aime pas. Porque seria assim, ó, je n'aime pas. Mas como o ne termina com vogal e o verbo começa com vogal, obrigatoriamente eu junto. Je n'aime pas. Você tem que juntar, obrigatório, tá? Je n'aime pas. E se eu quiser falar que eu gosto, ficaria como? J'aime. J'aime, muito bem. Que é o j'aime, só que acontece a mesma coisa com o ne. O G termina com vogal e o eme começa com vogal. Eu vou lá e junto. J'aime. Ok? J'aime. Muito bem. Todo mundo compreendeu até aqui? Sim. Oui. Vamos ver um outro exemplo só para finalizar. J'habite. Eu moro. J'habite. Como que eu falo eu não moro? Je Je n'habite pas. n'habite pas. Je n'habite n'habite pas. Muito bem. Je n'habite pas. Separa o G, né? Agora, e o ne que vai fazer a elision com habiter, tá bom? Je Professor, n'habite pas. Pode falar. o Oi. pá tem uma tradução específica? Não, tanto o ne quanto o pa a gente traduz como não, tá bem? Os dois são não. Para o português, tá? No português seria o nosso não, tá bem? Mas é as duas palavras juntas. Mas você pode encontrar só o pa, tá? Por exemplo, em algumas expressões, eles não usam ne. Por exemplo, pourquoi pas? Pourquoi pas quer dizer por que não? Então, aí só o pa é o não, é a negação, tá? O pa é a palavra não. Ok? Mas aí não tem verbo também, né? Quando tem verbo, aí geralmente usam ne, o verbo no meio, e depois o pa, tá bem? Mas se traduz como não, os dois, tá? Não traduz separadamente. Professor, você só explica de novo essa regrinha de colocar só o N antes da palavra? O N antes, tá. Porque, na verdade, é o ne. A primeira palavrinha, tá vendo aqui o ne? Uhum. Quando ele encontra um verbo que começa com consoante, ele vai continuar sendo ne. Não vai juntar, porque não pode juntar com consoante. Mas quando esse ne encontrar um verbo que começa com vogal ou H mudo, você vai juntar, você vai tirar o E e vai botar um apóstrofo. Aí você junta. Je n'aime pas. Mas ainda assim continua sendo ne aime pas. Compreendeu? Uhum. Perfeito. Podemos continuar? Oui. Vamos lá. E ainda tem história ainda. Vocês lembram que ele fez o segundo desenho, né? Agora com o elefante lá dentro e tudo. Agatha, vamos lá. Certeza disso? Vamos, te ajudo, te ajudo. Les grandes Uhum. personnes montent, Uhum. conseiller Conseiller, de la isle de côté descend, des serpents, bois ouvert, ouvert, fermé, muito bem. et de não sei falar isso, m'intéresser, Et de m'intéresser, le toit, uhum. la
géographie, Oui. à histoire, À l'histoire, à cálculo, calcul calcul et à la grammaire. e à la grammaire. Merci, merci, Agatha. Julie, continua. Ai, você tem certeza? Vamos, eu ajudo. A Agatha foi, você também vai. Bora. Ok. C'est Uhum. ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. Oui. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Muito bem, très bien, Julie. Ainda estava dizendo que se eu queria ou não, olha. Oh, meu Deus. Vamos lá. Só para finalizar, deixa eu ver quem falta. Acho que já foi todo mundo, né? Já, eu acho que vou voltar para a Lohane. Lohane. Faltou eu. Ah, Carol, pardon, Carol. Eu jurei que eu tinha te ouvido, Carol, pardon. Eu ia ficar Lohane. quietinha, mas a Eu jurei, consciência eu bateu. jurei que eu tinha te chamado, Carol, jurei. Eu pensei que já tinha falado. Pronto, Tudo a Lohane bem. vai depois. Vai lá, Carol. Lê. Tá. Les grandes personnes ne comprenant jamais rien, tout seul, Sério. et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner mesmo, les donner d'explication. Parfait, très bien, Carol. Très, très bom. Não vou ter trabalho nenhum com essa turma, já estou vendo. Muito bom. Parfait, très bien. Ou vai continuar. Agora vamos ver o que ele disse, né? Ele fez o segundo desenho, né? Le deuxième dessin. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté le dessin. Levou logo uma cortada, né? O que é que os adultos disseram para ele? Aconselharam ele. Os adultos me aconselharam de... Largar o desenho? Exatamente, de deixar de lado. Laisser é deixar e côté lado. De deixar de lado, de largar os desenhos. De serpentes, né? De serpentes o quê? Aberto, fechado. Exatamente, de largar de mão os desenhos de serpentes abertas ou fechadas, né? Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Eles pediram para eles interessar em quê? Geografia, história, cálculo e gramática. Muito bem. Tem aqui, vous comprenez? Oui? Parfait. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Então ele falou, é assim ou foi assim, né? E o quê? Foi assim que... Que largou a carreira de pintor. Abandonou uma carreira de pintor, Exatamente. Ele foi assim que ele abandonou aos 6 anos, né? Uma magnífica carreira de pintor, né? J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 e de mon dessin numéro 2. Então ele foi, né? Eu fui desencorajado pelo fracasso, né? O insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. E aí ele não deixa barato, ele vai falar dos adultos, né? Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Os adultos não... São capazes de entender nada sozinhos. Exatamente, eles não compreendem nada, né? Sozinho, não compreendem nunca nada sozinhos, né? E c'est fatigant, e é o quê? Cansativo. Para quem? Para as crianças. Para as crianças. Para as crianças.
De toujours et toujours, de sempre e sempre. Precisar dar explicações. Exatamente, precisar dar explicações, né, a ele. Vous comprenez? Muito bom. Vamos lá. Tem mais texto. J'ai donc de choisir. Não, agora é a. Eu já ia lendo, pardon. Lohane. Pode continuar. Vai lá. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, ces actes m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup. Dois, premier coup, dois, dei. Dei, la Chine de l'Arizona, c'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Tudo bem, merci, Lohane, merci. Maíra, continue. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Muito bem, então vamos ver o que foi que aconteceu no futuro dele, né? Depois que ele desistiu da carreira magnífica lá de pintor por conta do fracasso, né? Aí ele começa. J'ai donc dû choisir un autre métier. Então, ele fala assim, então eu tive que Escolher outra Escolher? profissão. escolher outra profissão. Muito bem. E ele aprendeu o quê? Aprendeu a pilotar aviões? Muito bem. J'ai volé un peu partout dans le monde. Ele voou um pouco Por toda parte. Por todo parte, mundo? por todo mundo, né? Por toda parte do mundo, né? Ele voou. E la géographie, c'est exact. E ele disse que a geografia é Exato. Exato. mas beaucoup servir. Me serviu Muito. muito. Tudo bem, me serviu muito. Je savais reconnaître du premier coup d'œil. Eu sabia reconhecer num piscar de olhos. Coup d'œil é um piscar de olhos, tá? La Chine de l'Arizona. A China do Arizona, hein? C'est très utile. Muito útil. Si l'on est égaré pendant la nuit. Se a gente está E aí? Égaré, talvez Andando seja... na noite? Isso, exatamente. Égaré pode ser perdido, tá? Tem sentido de perdido também. Égaré. Égaré. Se a gente está perdido na noite, é interessante saber, né? Diferenciar. Vai lá. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. Então, eu também tive, au cours de ma vie, durante minha vida, que o que vocês acham? Como fala essa palavra antes de j'ai beaucoup? De j'ai beaucoup, lá em cima? Antes, embaixo. J'ai beaucoup. Sérieux. Sérieux. E aí? Ele fala assim, ó. Eu ainda tive, durante minha vida, vários contatos com várias, ou com muitas. Esse tá, essa palavra tá é para dar intensidade, tá? Muitas. Então, eu tive muitos contatos com muitas... O quê? Com muitos
Jean Sérieux. Quem são os Jean Sérieux? Gente séria. Gente séria, pessoas sérias, né? Com muitas pessoas sérias. E j'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. E eu vivi muito onde? Entre os adultos? Esse chez, ele é uma preposição que nos remete à casa, tá? Ou entre. Chez. Então, por exemplo, se você quer falar que você está na sua casa, você fala em francês je suis. Peraí. Je suis chez moi. Eu estou na minha casa. Je suis chez moi. Tá? Então, a gente usa essa preposição para indicar moradia, tá bem? Então, ele está dizendo que viveu muito, né, na casa ou entre, né, os adultos, né? Je les ai vus de très près. E eu os vi de muito perto. E eu os vi de muito perto. E ça n'a pas trop amélioré mon opinion. E isso o quê? Isso não fez mudar minha opinião? Exatamente. Isso não melhorou nem um pouco, né, minha opinião sobre eles, tá? Ele tá dizendo que viveu entre os adultos, fez o que eles mandaram, viveu entre eles, mas isso ainda não mudou a opinião deles de que eles não conseguem fazer nada se não for a gente explicando ou compreendendo, né? A gente tentando dizer. Vai lá. Tem mais, tem mais. Quem vai continuar agora é Levi. Levi, o primeiro parágrafo. Quand jeune, Jean rencontrait un qui me paraissait un peu lucide. J'ai fait l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Et continuons. Ah, oui, d'autres personnes, d'autres personnes. Merci, merci, Levi. Très bien. Maria, Fernanda. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parla ni de serpents, bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Muito bem, parfait. Que continue, que vai continuer, parfait, parfait. Agatha. Aí foi. Gelo para de bridge, Uhum. de golf, de politique E e de de cravate. E de la grande personne. Está bien contente de connaître. de connaître De connaître un homme aussi raisonnable. raisonnable. Parfait, merci, Agatha, merci. Vamos lá. Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, então, quando ele encontrava um que parecia o quê? Razoável. Lúcido. Isso, que parecia um pouco lúcido, razoável, quando ele encontrava um adulto, tá? Je faisais l'expérience sur elle de montrer, sur elle de mon dessin numéro 1. Então, ele fazia a experiência de mostrar o quê? O desenho número 1. O desenho número 1, aquele que parecia um chapéu, né? E j'ai toujours conservé. Ele tinha conservado, ele não jogou fora, não. Ele estava com o desenho ainda. Je voulais savoir se elle était vraiment compréhensive. Então, ele queria saber se era o quê? Compreensível? Entendi. E se o desenho, né, era verdadeiramente compreensivo, né? Exatamente.
Mais, toujours, ela me respondait, mas sempre eles me respondiam o quê? É um É chapéu. um chapéu. É um chapéu. Então, eu não falava para eles ni de serpent, boa, ni de forêt vierge, ni de toalha. Eu não falava o quê? Nem de, Nem das Escópio, serpentes, nem de, Da das floresta. florestas. nem de étoile. Vous savez qu'est-ce que c'est étoile? Não? Não. Étoile, ça veut dire estrelas. Eu não falava nem de serpentes, nem de florestas virgens, nem de estrelas, nem de étoile, tá? Je me mettais à sa portée, ou seja, eu me colocava no meu lugar de novo. C'est une expression. Se mettre à sa portée é se colocar no lugar, né? Não avançar, ficar parado ali mesmo, colocar no seu lugar. Tá bem? Je lui parlais de bridge, de golfe, de politique, de cravate. Ele falava desses temas mais adultos, né? Digamos assim. Et les grandes personnes étaient bien contentes de connaître un homme aussi raisonnable. E aí eles ficavam o quê? Os adultos ficavam o quê? Bem Muito contente. contentes. De conhecer um Um homem razoável. um homem assim, como se diz, razonável, é tipo que tem, meu Deus, esqueci a palavra. Ah, razoável, já pode esquecer razoável mesmo. Que pensa, né? Um homem também que pensa como eles, tá? Essa. Ok, ok. Finalizamos o primeiro capítulo. Gostaram da leitura? Oi? Continuem, tá? Continuem a leitura do livro. O livro está lá com vocês. Continuem desbravando. Esse é um bom livro para aprender francês, tá? Um bom livro mesmo. Vamos fazer agora umas atividades para finalizar a aula. Completer avec les articles, tanto os indefinidos quanto os definidos, tá bem? Eu vou dar 2 minutinhos, ou 3, só para vocês completarem e a gente corrige todo mundo junto, pode ser? Vamos lá. Preste atenção se é plural, se é singular, feminino, masculino, só para ver, tá bem? São todos artigos definidos? Je pense que, deixa eu ver. Só um segundo. Je pense que oui. Je pense que oui. Merci. De rien. Se tiver um indefinido é só um, mas eu não tenho certeza.
São todos definidos, tá? Não tem indefinido, não. E aí, c'est bon? Oui? Oui. Vamos lá, vamos corrigir. O primeiro ali seria qual? Antes de grande. Les. Les. Les, que é no plural, né? Não pronuncia o S, mas tem. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté Les. les dessins de serpent bois, ouvert ou fermé. Et de m'intéresser plutôt à la géographie, à Ela apóstrofe. L'histoire. la Ai. histoire, como começa com H mudo junto, né? A l'histoire, o calcul e a La. la mesmo. Uma pergunta. Ali em historier, podia ser A une histoire poderia se não fosse definido, tá? E ele está definindo as matérias que ele vai, que as pessoas disseram, mas poderia ser une histoire se não fosse uma história definida, tá bem? Aí, Tá bom. se fosse, por exemplo, uma história, aí sim, une histoire. Mas aqui é a matéria história, ela é definida, tá bem? Tá bom. C'est ainsi que j'ai abandonné a... Le. Muito bem, a laje. L apóstrofe, começa com vogal, né? À l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé por... É, muito bem. L apóstrofe de novo. De mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. O próximo. Les. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien toutes seules. Et se fatiguant Les. por les enfants. Muito bem, plural. Se fatiguant pour les enfants. De toujours et toujours leur donner les explications, oui? Oui. Les explications. Muito bem, très, très bom. Parfait. Ok. Vamos continuar sim. Agora a gente vai colocar essas frases aqui na forma negativa, tá? Vou dar novamente uns minutinhos para vocês colocarem Professor? as frases. Pode falar. O último exercício não podia ser D, não? Porque, tipo assim, dá explicações, né? Ah, tipo, dar umas explicações. Sim, poderia sim, tá? Poderia, sem problema. Então, Faz mais sentido, inclusive, desexplicação. Porque se fosse as explicações... Peraí. Sempre dá as explicações. Tá. É porque a gente não sabe quais foram as explicações, né? Então, aí cabe mesmo indefinido. Poderia ser D, tá, Lohane? Poderia sim ser D. Indefinido, plural. D. Umas explicações, tá? ok. Ok? Aqui, tempinho para vocês colocarem essas frases na negação. Vocês lembram como faz, né? Vamos ver. Uns minutinhos, já já a gente corrige.
Bom, Oui. a primeira. J'aime le chocolat. Como seria essa frase negativa? Je Je n'aime n'aime pas pas le le chocolat. Muito bem. Je n'aime pas le chocolat. Parfait. Je n'aime pas le chocolat. E aí junta o ne mais o M, porque começa com vogal, né? 2. Il parle anglais. Il ne Il parle ne pas parle anglais. anglais. Muito bem. Il ne parle pas anglais. Parfait. Très bien. 3. Elle danse bien. Elle 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 ne ne danse pas bien. bien. Elle ne danse pas bien. Ela não dança bem. Oui. 4. Nous allons au cinéma. Nous Nous n'allons n'allons Pas pas au au cinéma. cinéma. Muito bem. Nous n'allons pas au cinéma. Gostei de ver. Nous n'allons pas au cinéma. Só um segundo. Nous n'allons pas au cinéma. Et pour finir, vous avez de l'argent? Vous Vous n'avez n'avez pas pas de de l'argent. l'argent. Muito bem. Vous n'avez pas De de l'argent. Você não tem dinheiro. Vous n'avez pas de l'argent. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas de l'argent. E vous avez de l'argent, você tem, oui? Ok. On va continuer. Agora eu quero que você coloque essas frases aqui no plural para mim. Pode ser? Elas estão no singular. Eu quero essa mesma frase no plural. Então, por exemplo, je suis étudiante vai ser como no plural? Vous? Não, vous não. Vai ser a primeira do plural, que é nós, nous. Nous. Aí vai ser nous, aí o verbo muda e o estudiante também muda. É Vamos lá. para dizer ou é para escrever? Vocês podem falar, se quiser só falar, sem problema, tá? Mas eu vou dar um tempinho para vocês, se vocês quiserem organizar, tá? Mas a gente faz tudo junto, igual na última, tá bom? Vocês já estudaram as conjugações de amer, travailler, adore e parler? Não, a gente ainda não viu verbos, tá? Não viu mesmo. Mas a gente vai corrigir aqui, tá bem? Se vocês colocarem só a palavra final ali, eu vou achar, tá bem? Tá bom. Mas vocês vão tentar também, porque a frase tem que ir toda cultural, vocês lembram, né? A palavra vai, mas a frase também tem. Mas aí eu vou explicando, eu vou dizendo para vocês como é que são os verbos, tá? Porque a gente não viu ainda, não se preocupem não. Tem uma aula só de verbos, tá? A gente vai ver.
Ok? Podemos? Vamos lá, finalizar. Como é que fica a frase no plural? Je suis étudiant. Nous sommes Nós étudiants. Somos estudiantes. Muito bem. Nous sommes étudiants. E aí o S também lá no final, né? Nous sommes étudiants. Nós somos Étudiants. estudantes. Muito bem. Nous sommes étudiants. Tem S em todas, mas nenhum a gente pronuncia. Nous sommes étudiants. Tá bem? Deux. Elle aime la musique. Vous? Vai ter Elle L. Elle aime. L, só o S. Elle aime. E aí, la musique. Qual é o plural de la musique? Les musiques. La musique. Les Muito musiques. bem. Ficaria assim, ó. Repitam. Elles aiment les musiques. Elles Elles aiment les aiment la musique. E aí, o primeiro elles aiment, eu falei com som de Z, porque o verbo começa com vogal. Aí sim, ó, junto, tá? Elles aiment les musiques. As músicas. La musique. 3. Il travaille beaucoup. Eles Eles trabalham beaucoup. Uhum. Travaille beaucoup. Il travaille travaille beaucoup. Beaucoup. Muito bem. Il travaille beaucoup. E aí o travail do il é com NT no final, lá como M, tá? Mas não pronuncia. Il travaille beaucoup. Eles trabalham muito. 4. J'adore les chocolats. Nous não adorent le chocolat. Nous adorons. Adorons. Nous adorons les chocolats, também no plural, né? Nous adorons les chocolats. Ficaria assim. Nous adorons les chocolats. Nós adoramos os chocolates. Não se preocupe que vai ter uma aula só para a gente ver como conjuga verbos, tá bem? Sorte E que é por tudo fim, regular, né? a sorte é que tudo regular aqui, mas tem os irregulares que é só... A gente só reza e aprende, e não tem o que fazer não, tá? E os outros? Elle parle espagnol. ele Elle parle Elle parle espanhol? espanhol. Muito bem. O espanhol continua no singular mesmo, né? Espanhol, porque é a língua, né? Elas falam espanhol. Então, elle parle espagnol. Ok? Só vai para o plural mesmo, elas falam. Elle parle espagnol. Ok? Oui? Oui. Muito bem. Muito bom. Gostei muito da nossa aula hoje. Estou gostando da pronúncia de vocês demais mesmo. Estou muito feliz. E vamos lá que a gente já fez um mês de aula, né? É a 4ª aula, o mês já foi. Vamos para mais um mês agora, tá? O próximo... Professor, Oi, pode o falar, gente. slide ficou lindo. Merci, merci. Fica mesmo. Professor. Oi. Desculpe, é uma Pode falar. dúvida. Referente às avaliações, Aham. depois de um mês já vai ter uma avaliação? Como que funciona? Lá no na plataforma tem como se tivesse uma no meio e outra no final. Eu faço só uma no final. Tá? Tá. A gente vê todas as aulas, aí a gente tem uma revisão antes do teste, e o teste a gente faz em 2 dias, porque é um teste de proficiência, é um teste que vai dar o nível A1 a vocês, tá bem? Então, a gente vai fazer uma prova de compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita, as 4 competências, mas até lá vocês já vão estar preparados, não se preocupe com isso não, tá bem? E claro, é do nível A1, não vai passar do que a gente está vendo não tem nada mais do que isso, tá? Vai ser Preocupe quando, não. professor? A gente está na 4ª aula, geralmente são 16 aulas, então falta aí umas 12 semanas ainda, tá? Até a gente acabar as aulas e ainda tem a revisão, 13, prova 14, 15 semanas ainda. Tem um tempinho, tá bom? Tá. E, Levi? Só uma dúvida. Nas 2 primeiras aulas, vocês aprenderam sobre como se cumprimentar, o verbo chamar, o Isso, verbo exatamente. ser e já. Isso. Tipo, depois começaram com dias da semana,
da Isso, semana? exatamente. Aí a segunda aula foi a fonética. A segunda aula foi só de fonética, os sons de francês, tá? Aí tem lá o material no grupo, eu enviei para vocês, tá bem? Tem a gravação também, tá? No grupo. A gente chegou no grupo um pouco mais tarde. Será que você podia mandar de novo para a Posso gente? sim. Manda uma mensagem no meu privado que eu mando do primeiro e da primeira e da segunda aula, o material, tá bem? Obrigada. Tá bom? Porque aí eu não mando no grupo, porque senão vai ficar, como é que se diz? Muita coisa. Mas se vocês mandarem no meu privado, eu mando na hora, tá bem? Para vocês. Primeira e da segunda aula. A gravação também, para vocês assistirem, tá? Próxima aula, semana que vem, a gente vai ver números. Então, se já quiserem dar uma olhadinha em números, podem, tá? Lembrando, eu vou enviar o e-book da semana com as atividades semanais sobre esses temas que a gente viu hoje, tá? Também. Esse slide e o e-book das atividades semanais. Vocês estão fazendo as atividades? Estão gostando? Oui. Muito. Eu até queria perguntar quantas palavras realmente tinham naquele caça-palavras. Não, aquele caça-palavras é um terror, tá? Eu já vi, eu até conversei com a escola que ele não está completamente correto, não, tá? Aquele caça-palavras. Era isso que eu estava vendo. Não tá, não. Podem pular aí. Eu vi o de mancha, mas com da mancha, mas isso aqui não. Foi um erro. Tinha um outro e-book que tinha o caça-palavras, só que eu acredito que lá na edição eles mudaram e acabou que eu não tive mais acesso ao outro, mas eu vou resolver isso aí, tá bem? Mas não, você tá certa, não, só tinha mesmo um, eu acho, tá? É um probleminha mesmo. Mas as outras atividades estavam ok, né? Tá. Ok, perfeito. Vou enviar o de hoje, tá? Da semana também. E aí, semana que vem, números. Então, venham preparados para a gente ver muitos números. E fazer um bingo também. Eu acho que vai dar certo a gente fazer um bingo aqui. Tá bem? Merci. Merci. Bonne Au nuit. revoir. À la prochaine. Merci, bonne nuit. Merci. Merci.